Olá, eu sou a professora Janaína Duarte, professora do Departamento de Trabalho Social em pós-grado em Política Social da Universidade de Brasília, em Brasil. Estou aqui em Espanha fazendo uma investigação pós-doutoral na Faculdade de Trabalho Social da Universidade Complutense de Madrid, com beca do Conselho Nacional de Desarrollo Científico e Tecnológico do governo brasileiro, um programa de pós-doutorado de setembro de 2025 hasta agosto de 2026. E este estudo que estou a apresentar agora, Educação Superior e Trabalho Docente em Trabalho Social, Conexões entre Brasil e Espanha, é resultado de minha investigação parte de minha investigação pós-doutoral, que se intitula Capitalismo Desigual e Educação Superior, Tendências Atuais, Similitudes e Diferenças respeito às universidades de Espanha e Brasil. Bien, la motivación para la realización de este estudio tiene relación con mi trayectoria como docente en Universidad Pública Brasileña. Hace 16 años que estoy a estudiar y trabajar con enseñanza, o qué hacer de la enseñanza y de la investigación. También tiene relación con mi coordinación y liderazgo del grupo de estudio, investigación en educación y trabajo social en capitalismo dependiente, con presencia de estudiantes y profesionales, estudiantes de grado y de posgrado. Toda essa experiência e estudos realizados coletivamente despertaram em mim interesse em profundizar os estudos sobre educação superior mais allá de la América Latina, ¿sí? E compreender um pouco como se funciona a educação superior em Europa e, em particular, em Espanha. Bien, objetivo de este parte de estudio que estoy a presentar ahora es realizar algunas aproximaciones sobre educación superior en Brasil y España, considerando las particularidades capitalistas, considerando también la educación como derecho y no como servicio, y las implicaciones para el trabajo docente diante de las transformaciones y cambios de los últimos tiempos, ¿no? Es una investigación cualitativa, principalmente, que se utiliza método materialista histórico dialéctico y trabaja con algunos ejes analíticos, cuáles política educativa, sus similitudes y sus distinciones entre Brasil y España, repercusiones de los cambios en la educación superior para Brasil y España, y también de los cambios en trabajo docente de los trabajadores sociales en ambos países. Los procedimientos de investigación: utilizamos revisión bibliográfica, estudios, lecturas sobre educación superior en España, porque tenemos algunos acúmulos de estudios realizados sobre educación superior en Brasil, análisis documental, otro procedimiento que estamos haciendo, trabajando con énfasis en Constitución brasileña de 1988 y Constitución española de 1978. Y por fin, último procedimiento es observación participante, que estoy a realizar como profesora visitante en Universidad Complutense de Madrid, en Facultad de Trabajo Social. Algunos resultados y un poco de discusión sobre que vengo estudiando. No son resultados finales, mas son resultados parciales, porque estoy a estudiar aún sobre el tema hasta septiembre, hasta agosto de 2026, ¿sí? Algunos resultados. Primero, que la Constitución Española de 78, especialmente artículo 27, y la Constitución Brasileña de 1988,
88 en sus artículos 208, 209 y 213, podemos hacer una pequeña comparación de que educación superior no está explícitamente como un derecho de todos abajo la garantía del Estado. Está implícito, no hay una colocación directa en relación a esto. ¿Por qué? Porque hay espacios para que la educación superior sea también fornecida, proporcionada por la red privada, ¿sí? Las inflexiones de la ofensiva neoliberal de actualidad provocan desarrollos dialécticos y universales y particulares para los países capitalistas, que quiere decir que esto afecta de modo distinto países que son de América Latina, como Brasil, y países europeus, como Espanha. No caso de Espanha, o Espaço Europeu de Educação Superior, criado principalmente a partir da Declaração de Bolonha de 1999, he traído algumas distinções muy específicas y muy importantes para desarrollo de educación superior en país. Como esta educación superior, na verdade, está sometida a las necesidades de mercado y las exigencias de las empresas. Es eso que estamos a nos aproximar para compreender. E que ocorre mais particularmente, não, em estes países, e especialmente em Europa, com a ofensiva neoliberal, um aprofundamento da privatização e a volatilidade das inversões privadas, segundo os interesses do mercado. La alteración de la concepción de educación y de universidad como una concepción mucho más cercana de lógica de servicio y detrimento de lógica de derecho. Outra coisa, o cambio em dinâmica entre enseñanza e investigação, com particularidades muito importantes, especialmente para a produção do conhecimento livre, conhecimento crítico. Outro aspecto, a precarização do trabalho docente diante de tantos cambios. Também a redução da formação profissional, como com qualidade muito mais sencilla, não tanta importância para uma formação com qualidade, aprofundamento, e uma experiência em esse sentido é enseñanza a distância, que ha crescido muchísimo, expandido muchísimo em América Latina e também em países europeus. Todas essas questões, esses aspectos importantes, esses ejes importantes, inspiram os países de América Latina e em particular Brasil também. Alguns cambios mais direcionados para o Brasil, para que mirem que há uma sutileza, não há uma diferença muito contundente, mas há algumas sutilezas. Em Brasil, as alianças público-privadas que para o financiamento e a implementação da educação superior, además da exenção de impostos, ou seja, significa dizer que muitos de recursos públicos são minimizados em investimento de educação superior e que muitas vezes com exceção de impostos em instituições privadas, há sim uma perda, um problema para educação pública. A abertura total do setor da educação superior a empresas e grupos estrangeiros, principalmente com educação à distância, degradação das universidades públicas, especialmente sem inversões, enfim, e intensificação e precarização do trabalho docente, e também, associado a isto, a incentivo à lógica produtivista da produção de conhecimento, centrada muito mais em quantitativo que em qualitativo. Bem, como conclusões algumas, podemos colocar que
Em, hay aproximaciones, como hablé un poquito, ¿no? Entre educación superior en Brasil y en España, mas hay también algunas diferencias muy importantes a respecto de educación superior en ambos países, porque hay una dinámica muy distinta en países localizados en América Latina, países dependientes do ponto de vista econômico, sociocultural, e que isto interfere muitíssimo em educação em países como o Brasil. Sim? Há uma dinâmica atual de capitalismo neoliberal que apresenta especificidades mais duras ao capitalismo dependente, ou seja, em Brasil, especialmente um país que vive em desigualdade permanente, histórica. Então, qualquer cambio na educação superior atinge muitíssimo a gente de seu país e impacta diretamente em las universidades todos os cambios, não? Em las universidades públicas e em trabalho docente de los trabalhadores e trabalhadoras sociais, cada vez mais agotados e desmotivados, com sueldos muito baixos, com acúmulo de atividades, muitíssimas responsabilidades, pouca liberdade para pensar criticamente, produzir criticamente e outras coisas mais. Enfim, caminhando para a finalização, quero dizer que a universidade e a ciência necessitam assumir uma nova função social. Como? Em países dependentes com maior autonomia e prioridade. Especialmente prioridade, colocar como prioridade, uma política de prioridade, a educação superior pública. E para países europeus com maior densidade e centralidade también, porque es una política estratégica, ¿sí? La necesidad de que la difusión y la generación de nuevos conocimientos sirvan a los intereses colectivos y ocupen un lugar central ante la complejidad inherente a la vida en sociedad capitalista. En la sociedad capitalista, orientándose hacia la importancia del conocimiento para el desarrollo humano y de las naciones también. Bem, era isso um pouco que queria falar. Estarei a participar do congresso, então estarei disponível para dialogar e conversar um pouco e responder algumas perguntas posteriormente. Quero agradecer muitíssimo, muitas graças esta oportunidade de estar compartilhando com todos e todas um pouco de mis estudos e investigações em mi pós-doutorado. Fuerte abrazo y me quedo por aquí.